Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Deixa que eu pergunto, Rodrigo Vogan. Empresário, palestrante, escritor, mas a maior qualidade de Rodrigo Vogan mesmo é ser meu amigo. Além de ser marido, pai, filho, tudo isso mais, né? Rodrigo, que a gente conhece desde pequenininho, a gente se conhece desde pequenininho, não vou dizer como, lá na Newton Lins, fazendo Sim. faculdade de Direito, isso há trocentos anos atrás, gente. Não é bom lembrar, chega uma época que é bom a gente deixar de falar um pouquinho desde quando a gente se conhece, Exato, né? Porque entrega... faz um tempo, Não, entrega a idade. é Mas apesar de que você está super bem para os seus 25 anos. Exato, e você, para os seus 28, Obrigado, né? 28 anos. 28. Só que tem um negócio, né? A gente vai querer dizer por aí, passar por aí, falar, quantos anos tu tem? Ah, eu tenho 30 e pouco. Aí o Rodrigo passa atrás e fala, é mentira que eu conheço essa daí há 20 e tantos anos, ela não tem. É melhor não dizer que sabe. Olha, na época que você foi a rainha do Peladão... 1995. Então já passa os 25. Passei um pouquinho. Bem pouquinho. Passei bem pouquinho dos 25. Rodrigo Vogan, que era advogado, cansou. Não, você continua sendo rainha do Peladão? Continuo sendo rainha do Peladão. Então continuo sendo advogado. Eu também continuo sendo advogada, mas a gente pede uma licença para poder fazer outros Isso. serviços, né? Isso. Como é que tá a vida, Rodrigo? A vida, graças a Deus, está muito bem. As filhas crescendo, a esposa também, não crescendo, mas está muito bem. Crescendo profissionalmente? Profissionalmente, crescendo sempre. E eu migrei, né? Eu fiz uma mudança de carreira. Muitas pessoas me conhecem como advogado, mas há 10 anos eu fiz essa mudança de carreira. Hoje estou empresário, estou presidente do Grupo Gerbera, mas as minhas raízes do direito estão lá. Então, acabo utilizando muito do que aprendi no direito. E isso é muito importante, porque as pessoas pensam que eu passei 20 anos advogando. Será que eu vou pegar esses 20 anos e jogar no lixo? Não, eu aproveito muito. Eu advogava para empregado e para empregador. Então, muitas das coisas que eu aprendi no direito, eu acabo utilizando no dia a dia da empresa. Eu acabo ganhando muita velocidade na tomada de decisão. Então, o que às vezes o empresário demora 2, 3 dias para ler um relatório, eu tiro isso em 1, 2 minutos. Então, isso facilita muito a gestão de pessoas. Então, continuo sendo advogado, apesar de não estar mais atuando. E hoje, empresário já do Grupo Gerbera, que é um grupo de empresas formado por 38, né? É uma corporação hoje formada por 38 empresas. E nós trabalhamos com as marcas Boticário. Adoro. Quem Disse Berenice. Adoro. Eudora. Amo. Também tem o Oui, que é essa marca que eu tenho que lhe apresentar, uma marca francesa que nós trabalhamos especificamente para revendedores. E Tokito, que é uma marca mais popular. É uma loja, uma loja que é uma multimarcas do Grupo Boticário, que a gente roda lá no Mutirão. Então, hoje, são 38 operações, trabalhando classe A, B, C, D. Então, a gente roda em todos os públicos, todas as idades e na maioria dos canais de venda também. A gente está acompanhando sempre, nós, né, que somos amigos e tudo, todo mundo acompanhando muito essa tua trajetória, principalmente com marcas que trazem um aspecto emocional fortíssimo. São marcas que já estão presentes, que nós já conhecemos há muito tempo, e que trazem um grande aprendizado. O Boticário é uma marca que trabalha com muito propósito. Então, com muito valor. Com muitos valores. Então, quando você tem o prazer de trabalhar com uma marca como essa, você entende que você não está entregando só uma venda de produto. Você está entregando muito mais. Há uma devolução social muito grande. E aí, eu não estava nem marcado, mas vou falar um pouquinho de ESG. E o Boticário é muito forte na questão de ESG. Né? Trabalha muito a questão de governança, assim como eu. A gente entende que a governança, realmente ela precisa estar à frente, porque para eu fazer uma doação, eu tenho que ter o dinheiro para pagar a conta. Né? Daí, nós passamos para a área ambiental. O Grupo Boticário tem a fundação do Grupo Boticário, que é a coisa mais linda. E aqui em Manaus, o Grupo Gerbera trabalha hoje
no Musa, né? Nós Sim. temos nossa árvore no Musa. A árvore do parque, símbolo do parque é uma árvore do Grupo Gerbera. Eu também tenho minha árvore particular lá. Que e legal. também tem a questão do social, né? Hoje, nós entregamos 400 alimentações dia em Manaus, todo santo dia. São 400 sopas que saem do Jesus, que é um programa que trabalha com vítimas da hanseníase. Né? Foi um bairro criado para afastar as pessoas da convivência social. Qual é o bairro? Agora Colônia Colônia Antônio Aleixo. E aí nós estamos lá na colônia, a Fabiana fazendo um baita de um trabalho lá, ela chegou conosco e eu disse, Fá, acho que faz todo sentido a gente juntar forças para fazer essa entrega. E a gente está trazendo essas pessoas para o nosso convívio. E quando eu vi... É impressionante como a Colônia Antônio Aleixo ela tem muito essa marca, né? Infelizmente. Tem. E engraçado, porque numa dessas doações de sopa, uma colaboradora nossa, ela chegou e começou a chorar. E a gente disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, é porque um dia eu estava do outro lado. Nossa. Então eu recebi a sopa. E aí isso tocou muito a gente que estava fazendo a entrega. E ela disse, olha, a minha avó, e ela falou o nome da avó dela, que era uma vítima da hanseníase, era uma das senhoras mais conhecidas no bairro. E a avó pegava a sopa e era a alimentação que elas tinham no dia inteiro. Nossa. E quando a gente viu isso, nos tocou muito e mostrou que a gente estava no caminho certo. Sim. Porque se a gente teve uma colaboradora que saiu dali, significa que a gente pode trazer outras pessoas daquela comunidade para trabalhar conosco, né? Então, quando a gente trabalha esses 3 pilares, a governança, o ambiental e o social de maneira conjunta, a gente, se souber, quando a empresa sabe e entende realmente o propósito do ESG, ela entrega o melhor para toda uma sociedade. O problema é que tem gente que não entende. E aí acaba criticando sem entender. Porque o mais importante, eu digo sempre, eu não sou muito de filantropia, tá? Mas eu acredito que você tem que pagar a conta primeiro. E a governança, ela entrega essa possibilidade de você entregar algo além do normal. Eu vou ser sincera contigo, Rodrigo. Apesar de todos nós termos, no nosso dia a dia, em algum momento da nossa trajetória, aí, no trabalho, no pessoal, no empresarial, a gente sempre vai doar em algum momento. Sim. Mas nós precisamos entender que o empresário ele não pode ser filantropo. Sim, eu concordo. Ele vai ser filantropo num determinado momento, mas até que aquele momento chegue, ele precisa ser o trabalhador que vai arregimentar os funcionários, vai pagar as contas, vai pagar os salários e tudo mais. Mas, como nós somos seres sociais e precisamos viver em comunidade, isso é da natureza humana e também da natureza animal. Sim. Porque alguns bichos vivem em grupos, né? Os bichos vivem em grupos, mas nós vivemos em comunidade porque nós precisamos do convívio social, do lidar com o ser humano. É inevitável que em determinado momento dessa convivência nós tragamos para a nossa existência a colaboração. Tem um livro muito espetacular, vou pedir para o Clóvis colocar aqui na descrição, A Revolta de Atlas. Sim. A Revolta de Atlas foi um livro muito escrito por uma russa que emigrou para Nova York, para os Estados Unidos, na época que a União Soviética se formou. E ela viu o pai dela, que era um empresário russo riquíssimo, ir para a miséria por causa do sentido socialista, comunista que na época a Rússia virou. E ela escreveu esse livro no seguinte paradigma. Nós sempre falamos sobre greve de funcionários. Sim. Mas eu esqueci agora o nome dela, Hilda En, eu acho, em alguma coisa, vou procurar aqui no celular, ela traz assim, e se os empresários entrassem em greve, como é que ia ser a vida? Se grandes empresários como o Rodrigo, que está aqui na minha frente, resolvesse parar de trazer para a sociedade os ganhos que ele traz, se quem faz bebida parasse de produzir as bebidas, eu estou falando dos refrigerantes, né? Não estou nem falando aqui só das bebidas alcoólicas, se quem faz comida parasse de produzir comida, quem faz
o ferro para fazer os ônibus, os carros, os trens parassem de fazer. Então, o livro traz muito esse aspecto. Então, é inevitável que nós tenhamos, sim, esse compromisso social que a ESG prega. Mas o que eu digo muito é porque as pessoas, elas ainda não entenderam o que é ESG. Né? Por quê? Porque há uma pregação muito errada de que primeiro você tem que entregar o ambiental, depois o social e a empresa não tem que ter lucro. Não, a empresa precisa ter lucro. Não é pecado o empresário ter lucro. E eu não estou falando de um dos 7 pecados capitais, que é a ganância. Não estou falando disso. É porque é necessário que a empresa se mantenha para que no próximo mês ela continue fazendo uma ação positiva. Então, quando você trabalha muito bem a governança, a tendência é que você tenha dinheiro para sobrar, e quando sobra esse dinheiro, ou por mais que não sobre tanto, você consiga fazer esse bem de maneira perene. Porque quando eu entrego um mês e não consigo entregar o outro, isso pode não... A pessoa que está lá do outro lado, ela pode não entender que eu estou trabalhando da maneira correta, porque quando você está com fome, você não pensa direito. Não. Quando você está sem poder comprar o remédio para o seu pai ou para sua mãe, você não pensa direito. Quando você está passando fome, quando você está com a conta sem pagar, você não pensa direito. É uma série de fatos. Quando eu comecei a falar sobre educação financeira, eu tirei justamente esse pensamento que muitas famílias jogam na cabeça dos filhos para justificar a pobreza. Então, muitos pais, muitas mães, tios, parentes colocam a riqueza como algo que é pecador, como um pecado, né? A riqueza é pecado, querer ter dinheiro é pecado, porque o que importa é você ser humilde, né? E atribui a humildade à falta de dinheiro, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque pobreza, eu já encontrei pessoas que não tinham dinheiro e que eram extremamente arrogantes, e pessoas extremamente ricas com muita humildade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso dizer uma coisa, eu conheço bilionários que são extremamente humildes. Exato. E olha isso, é o marido. Não, isso aqui é o alarme aqui da empresa, que estão ativando o alarme em algum lugar. Alguém errou a senha aqui do grupo, mas desculpa, já silenciei. Não, tranquilo. Mas então, eu conheço pessoas bilionárias que são humildes. E eu digo, tem um dos valores do Grupo Gerbera, que é não confunda gentileza com gentileza. E é exatamente isso também. As pessoas pensam que por você ser bom, você é bobo, você é besta, você é fácil de ser enganado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas completamente diferentes. Então, quando você mostra que você tem valores fortes, não significa que você é ingênuo. Pelo contrário. Exato. Então, e a questão de ser humilde... Eu digo sempre, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Só sei que nada sei. Então, quando você vê uma pessoa falando, não, eu sei muito, eu sei tudo, ela está no caminho errado. Sai daqui de perto de mim, inteligente. Eu digo logo o seguinte, deixa de lambança e para com isso. Para com isso, para com essa lambança, que se nosso amigo Sócrates... Foi Sócrates que disse, né? Só sei que nada sei. Se nosso amigo íntimo, Sócrates, disse só sei que nada sei, quem sou eu para discordar? Eu concordo em gênero, número e grau. E é o maior filósofo de todos que não escreveu um livro, né? Exato. Ainda tem isso. E ninguém sabe até hoje se ele realmente foi uma figura da de Platão ou do Aristóteles. Não. Ninguém sabe, né? O que foi que aconteceu. Mas o livro fala que ele... Não, ele... Nos diálogos está lá que ele morreu tomando... O cálice de cicuta. Então, vamos lá. Rodrigo, se tu pudesse assim dizer, quais foram os principais aprendizados do Rodrigo empresário? Primeiro, que eu preciso rodar em vários lugares diferentes, onde normalmente o empresário não tem que estar. Então, se eu trabalho atendendo o público, significa que, antes de mais nada, eu tenho que ser humilde e tenho que ter empatia para com o outro. Então, tenho que ter um formato de atendimento desenhado para atender a pessoa do jeito que ela quer ser atendida e não do jeito que eu quero ser atendido. Exato. Então, parece uma distância pequena e realmente só que é essa linha tênue que faz o grande diferencial. Então, primeiro, atendimento ao público e tratar da melhor forma possível o cliente final. 2, para atender essa pessoa, eu preciso que o meu colaborador
esteja preparado para isso. Então, eu tenho que dar os treinamentos específicos para ele entregar com empatia o que eu desejo, inclusive com o formato de atendimento que eu desejo. Uhum. E o terceiro, o caixa é rei. O caixa é rei. A empresa tem que ter lucro. Uhum. E não é vergonha você falar isso. E para a empresa ter lucro, você tem que trazer seu time em conjunto para o trabalho do dia a dia. Que por mais que você esteja no nível mais estratégico, você tem que conversar com o time do tático e a galera do operacional. Uhum. Então, tudo isso passa por uma palavrinha chamada humildade. Então, o Rodrigo entendeu, e aí é engraçado até falar na terceira pessoa, mas o Rodrigo entendeu que ele precisava rodar em ambientes diferentes. Eu venho do ambiente jurídico. Então, às vezes, é bom que eu converse com a galera do marketing que é mais nova, né? Ou que são melhores que eu em algumas coisas, e eu posso agregar junto a para eles quanto a outras. É bom que eu converse com as minhas filhas ou com crianças, porque é o mercado que está vendo aí no futuro. É. Então, eu adoro as nossas músicas dos anos 80 e 90. E 2000 também. Mas eu tenho que entender o que essa molecada gosta. Sim. Porque se eu não me atualizar, o que vai acontecer? A minha empresa fica defasada. E como é que eu vou conversar com todo mundo se eu estiver preso achando que sei de tudo? Né? Então comecei a conversar em ambientes diferentes, conversar com empresários também, não apenas do meu segmento. Eu trabalho com varejo, cosmético. Tá bom, então vou conversar com um cara de logística, vou conversar com uma pessoa de educação, eu vou conversar com uma pessoa boa de financeiro, eu vou conversar com uma empresa de tecnologia, e dependendo da situação, você visualiza que tudo isso acaba fazendo parte da empresa que você nem imaginou que está surgindo. Então, quando eu comecei a rodar em ambientes diferentes, eu vi que havia necessidade de eu criar um ecossistema para atender da melhor forma a minha empresa, né? Mas tudo isso partiu da humildade. Então hoje eu digo para você, eu sou um cara mais humilde do que eu era há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Mas eu posso dizer uma coisa, não é porque eu sou humilde que eu sou besta. Não. Não. E eu estou preparado para dizer os nãos que eu recebo. Que eu recebo muito pedido, então eu tenho que me preparar para dizer os nãos também. Não, e Rodrigo, assim, né? Justamente partindo aí desse pressuposto que nós vivemos um mundo... óbvio que nos Estados Unidos isso quase não existe, né? Porque lá nos Estados Unidos não existe assistencialismo. O americano, ele é muito orgulhoso, então o americano ele é muito difícil pedir, ele sempre acredita que ele pode resolver o problema. Sim. E na maioria das vezes o americano não só resolve seus problemas como um problema do mundo, né? Sim. Mas... Ou dá mais alguns problemas pra gente. Ou cria outros problemas pra gente, né? Mas a maioria das vezes a gente vê que grandes descobertas são feitas na América, né? Tudo que é de mais avançado, não estou dizendo que é só lá, mas tudo que é de mais avançado na tecnologia surge a partir dos Estados Unidos, por causa do investimento, por causa justamente dessas crenças. Eu vou até um pouco mais longe, Márcia. A gente é muito focado nos Estados Unidos. Primeiro, nós amazonenses, que é aqui do lado, né? É aqui pertinho. Quando vem um paulistano e diz, vocês moram longe, de quem? É o que eu digo a mesma coisa. Porque a gente mora mais perto. Do lado dos Estados Unidos. Então eu digo o seguinte, quer estudar tecnologia, vai para a China. Quer estudar alguma coisa de melhoria ambiental, você vai para Israel. Você quer entender um pouco mais de formação de inteligência artificial, vai para o Vale do Silício. Quer ver um formato de atendimento, vai para a Disney. Exato, encantamento. Então, é bom que a gente não fique preso. Quer aprender matemática? Vai para a Índia. Vai para a Índia. Lógica de programação? Vai para a Índia. É isso. Então, quando você começa a verificar que existem vários centros, é a mesma questão do exemplo que eu dei do Rodrigo de agora há pouco. O Rodrigo, de 15 anos atrás, provavelmente estava pensando muito só nos Estados Unidos. Hoje, eu sou muito mais aberto a conversas com pessoas de outros países e outros idiomas. Sim, com certeza. Né? Então, o americano, ele tem ele é muito seco. Ele resolve o teu problema assim, rápido.
Diz, você quer uma água? Tá aqui, a sua água está aqui. O brasileiro, ele já não faz isso. Ele já tem um formato de entrega diferente. Quando você pergunta, quer uma água? Ele já pergunta com gelo, sem gelo. Você quer um limão? Um limãozinho para colocar? Na água. Então, já tem um formato de atendimento. O indiano, dependendo da realidade, ele vai dizer sua água é filtrada ou não. Exato. Então, você tem que entender um pouquinho da região que você está. O formato de atendimento do Amazonas, por mais que exista um desenho, né, eu trabalho com franquia, mas aqui o povo é diferente. Como São Paulo é diferente, como Rio Grande do Sul é diferente, como Rio de Janeiro é diferente. Então, cada lugar do país, ainda mais o Brasil, que tem um atendimento continental, a gente tem que olhar as particularidades dos lugares. Eu digo que o Brasil é glocal, e o Amazonas principalmente. Glocal. Glocal, que é global e local. Então, aqui, se eu for explicar para uma pessoa que nunca veio no Amazonas o que é o Festival de Parintins, ela não vai entender. Nunca. Não tem palavras para descrever, exceto você estar de corpo presente. E aí, quando você vê o caprichoso entrando, é melhor ainda. Oh, meu filho, graças a Deus, Jesus, obrigada por esse livramento que ele falou, caprichoso. Muito respeito ao garantido, ao contrário. Mas caprichoso, não, sim. A gente patrocinou... Tudo de azul hoje, né? Nós patrocinamos o festival por vários anos. Vários anos. Esse ano nós não vamos patrocinar. E as pessoas chegavam, mas Rodrigo, tu declara que é caprichoso? Eu digo, sempre. Eu sou desde criança caprichoso. Mas, poxa, tu trabalha com a marca. Eu digo, pois é, o CNPJ não tem boi. Exato. O CPF tem. E as pessoas de fora já entenderam que se o CPF disser que não, eu não tenho um boi, isso não existe. É mentira. É mentira. É uma mentira deslavada. Mas então, falando, eu dei esse exemplo de Parintins, mas se eu for falar da logística do Amazonas versus uma logística de São Paulo, a nossa é muito mais diferente porque nós temos os rios. Peculiaridades, né? As peculiaridades. Então, trabalhar no Amazonas é muito mais caro. Por isso que os preços aqui são mais caros. Porque a logística é mais difícil. Você chega no Brasil inteiro de caminhão ou de carro. Só que no Amazonas não. Você chega até Belém de carro. A partir do momento que você chega em Belém, você tem que pegar uma balsa para chegar em Manaus. Então, esse detalhezinho encarece muito. Só que aqui, a gente não consegue ir para a maioria dos nossos interiores de carro. A gente consegue ir para alguns. Mas eu não consigo sair daqui para Tefé de carro. Eu tenho que pegar um avião ou ir de barco. Quando eu vou para Tabatinga, eu gasto 1 hora, se eu não me engano, 1h30 de avião. Se eu fosse de barco, que não é o caso, eu ia gastar quase que 1 semana. Quando eu falo que existe dentro do estado do Amazonas, e isso é legal. O que nós temos aqui versus Tabatinga? O horário é diferente. Tabatinga tem 1 hora de diferença para Manaus. Isso é no mesmo estado. E para chegar em Irunepé, que é mais longe ainda, de barco você gasta de 14 a 15 dias. Nossa, gente, é uma coisa... E de avião, às vezes, antigamente não tinha isso, tá? Hoje você faz Manaus, Tabatinga, Tabatinga, Irunepé. Antigamente era Manaus, Brasília, Acre, Irunepé. Que loucura. Dentro do próprio Amazonas. Que loucura. Então é uma logística muito fora da curva. E explicar para quem é de fora é complicado. Não, ninguém entende, ninguém vai entender, exceto as pessoas que vieram aqui, a não ser que as pessoas venham aqui e conheçam o que é o Amazonas e quais são essas peculiaridades. O Rodrigo Voga escreveu um livro sobre tudo isso. Eu perguntei para ele assim, não satisfeito em ter tantas empresas, ter que gerenciar tantos colaboradores, 500 colaboradores, não é isso? 38... Hoje, 507, 508. 508 colaboradores com 38 empresas, não é isso? Ainda virou palestrante e escritor. Aí ele responde para mim, né?
pessoa inteligente, foi meu colega, pegava cola de mim lá na época da Isso é mentira, tá? Mas eu sei pra quem ela dava cola. Cala a boca! Eu conheço algumas pessoas que ela dava cola. E ela conhece alguns que eu dava. A gente sempre sabe que eles são inesquecíveis. Tem alguns que viraram juízes, procuradores, promotores, eu não vou falar o nome. Cala a boca, Rodrigo. Deixa pra lá, gente. Pra que eu fui falar disso? E outros advogados. Enfim, ele vira e diz, tem uma hora que a gente precisa passar adiante o que a gente está transbordando, né? Então, estudou tanto que agora ele está transbordando. Em alguns capítulos aqui do teu livro, você traz aqui, estude a entrega mais rápida e barata para seu cliente. Sim. E também traz, venda valor em vez de produto. Como é que você concilia a entrega mais barata com um produto cheio de valor, como o que você vende, no momento em que a gente traz, por exemplo, a revelação de quanto que custa uma bolsa Hermès, que é uma bolsa extremamente valorizada por toda a carga social que tem em cima da bolsa, e os chineses, aborrecidos com a briga tarifária mantida entre Trump e o ditador lá da China, né? Em que os chineses, alguns revelaram quanto custava uma Hermès, que é, eu duvido aí o Alessandro trazer a Hermès, já era para estar procurando, viu, Alessandro? Procurei uma Hermès, traz aqui para ele. A Hermès, ela chega a custar em dólar 22 mil dólares, não é isso? Uma Hermès chega a custar 22 mil dólares. Com a briga tarifária imposta entre os Estados Unidos e a China, os chineses vieram para as redes sociais e disseram o seguinte, eu vou lhe dizer quanto é que custa a fabricação de uma Hermès e ainda disse mais, e vendo para você direto, que a única diferença entre o que eu estou entregando para a Hermès é o símbolo da Hermès. E ele trouxe dizendo que custava 1.500 dólares. Como é que você lida com isso, com o mais barato? A hora que achar, a gente já pode colocar aqui, tá, Alessandro? Com o mais barato... Ou pode ser uma Louis Vuitton também. A Louis Vuitton também é produzida. Sim. Na China também tem algumas, toda essa carga, né? Algumas, sim. Como é que tu lida com isso? Porque o produto do Boticário, quem disse Berenice, sim, eu passo na frente, eu sou puxada, as meninas jogam uma corda virtual e a gente entra sem querer nas lojas, né? Como é que funciona isso? Primeiro eu vou entregar o livro, né? Eu esqueci de entregar. Não esqueci, a gente estava falando sobre outros assuntos. Entregar o livro, Arquitetura do Varejo do Futuro. Primeiro, a ideia desse livro, Márcia, ela parte muito da questão de que no Amazonas a gente tem poucos escritores. E a ideia... Já está, dedicatória está aí. E o que eu disse? Eu vou escrever um livro e eu não vou publicar em Manaus. Eu vou entrar em contato com uma editora de São Paulo e a editora Gente, que é a minha editora, é hoje a maior editora de empreendedorismo do país. E qual foi a ideia? Primeiro tem aquela questão de que normalmente as pessoas... santo de casa não faz milagre, né? Então, o que eu fiz? Disse, vou publicar lá fora, vou fazer sucesso lá fora, e aí eu venho para Manaus. E o livro bateu o primeiro lugar em fevereiro como o livro mais vendido de negócios do Brasil, né? Foi a primeira vez que o amazonense teve um livro de negócios como o mais vendido do Brasil. Em fevereiro nós tivemos isso, entramos na lista da Veja, na Publish News, e a ideia de escrever veio muito em cima da questão de compartilhar. E aí vem aquela questão, mas eu falo o quê? Eu falo do dia a dia da empresa? Sim, eu falo um pouco de como nós rodamos e como as grandes, pequenas e médias empresas podem, ao ler essa obra, aplicar nos seus respectivos negócios, né? E respondendo de maneira direta as duas perguntas, a primeira quanto à questão da entrega mais rápida, é porque dependendo da necessidade, Márcia, você muda o seu negócio e da velocidade de entrega. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa que está fazendo uma entrega... Vou dar um exemplo bem clássico. Uma empresa que faz entrega para hospitais, onde o diferencial é velocidade. O médico, quando está precisando de algum produto ou de alguma coisa, ele não tem tempo. E se houver a necessidade do produto ser entregue na hora e o paciente precisar daquele produto, o paciente vai pagar o quanto ele tiver que pagar. Esse é um exemplo extremo, tá? Uhum. Então ele vai pagar aquilo porque para a vida ele não dá preço. E aí tu vai dizer, poxa, Rodrigo, mas tu foi muito pesado aí.
E aí eu vou te trazer para um mundo mais real. Quando você faz uma viagem para o exterior, é muito comum o brasileiro fazer algumas compras de produtos da Amazon, que, aliás, o meu livro pode ser comprado lá também. Inclusive com o meu link, tá? Vou colocar meu link lá na descrição, por favor, tá? Pode ser comprado na Amazon, nas melhores livrarias, já está em todos os aeroportos do país, está rodando super bem. E quando a pessoa vai comprar na Amazon, ela escolhe o formato de entrega. Então, se você vai passar uma semana nos Estados Unidos, você pede o quê? Uma entrega express, que chega mais rápido e você paga mais caro por isso. Exato. Se você já é morador, você compra na entrega normal, que vai chegar normalmente. Então, esse é um exemplo simples de como você cobrar por uma entrega mais rápida. A pessoa paga por isso. Então, e aí a questão de vender produto versus valor, e aí o exemplo que você deu da Louis Vuitton ou da Hermès faz muito sentido, porque queira ou não queira, olha aí, olha as bolsas. Isso é a Birkin, né? É. Eu tenho um exemplo clássico. $22.000. Hoje o dólar está quase R$6. 5 e... 120 mil reais. É isso. Eu digo o seguinte, minha esposa gosta de Louis Vuitton e gosta de Gucci. É a marca, são duas marcas que ela gosta muito. Quando estávamos em lua de mel, primeira vez dela nos Estados Unidos, nós fomos na Guess. E lua de mel, gente, o que a mulher pede, o marido compra, tá? Então ela voltou com um monte de bolsa da Guess. Um monte. Na primeira viagem. E o que aconteceu? Aí ela entrou na Louis Vuitton e disse, poxa, amor, aqui é muito mais caro. Na época, eu tô falando de quase 20 anos atrás, disse, realmente é mais caro. Mas se tu tivesse escolhido uma Louis Vuitton, você tinha comprado ao invés dessa quantidade de bolsas da Guess. Ela disse, é? Eu disse, sim. O que aconteceu é que 2 anos depois as bolsas da Guess estavam todas acabadas e destruídas. E o que ela fez? Ela disse, não, vou comprar uma Louis Vuitton. E comprou. Ela tem bolsa de 10 anos, 12 anos, que ela está nova. Inteiraça. Louis Vuitton é isso. Por quê? Porque a entrega de qualidade ela é altíssima. Se ela tivesse gasto com as 10 bolsas da Guess que foram embora em 2 anos, ela com uma Louis Vuitton, ela pagou as 10, é óbvio, tá? Mas é o mesmo valor. É. Então, essa é uma entrega de qualidade que você não vai ter numa outra marca. E aí eu digo, mas tem roupa que é muito mais cara de marca do que uma roupa comum. Eu não vou citar nomes, tá? E aí eu digo, até o momento que você coloca uma roupa sob medida. Uma roupa sob medida, ela tem um padrão de qualidade que uma roupa que não é feita sob medida não tem. Exato. E durabilidade também. Então, quando você mostra que o seu produto entrega algo diferente, que um produto teoricamente idêntico está entregando, você consegue cobrar mais caro. E o nome disso é branding, tá? O que é o branding? O branding é o que faz com que você cobre X ou 10X por um produto que entrega a mesma coisa. Quando você compra uma Bic, o que a Bic faz? Qual a finalidade dela? Fazer com que você escreva. Bic, eu falei, ele falou Birkin ou ele falou Bic, a caneta? Bic. Caneta. Calma, não pensa na bolsa. É que ela apareceu ainda agora aí. Então, quando você Bic é para escrever. É para escrever. É a caneta mais vendida no mundo e que funciona e é o mesmo design, o mesmo modelo há mais de 50 anos, se eu não me engano, né? Mas quase 100. Depois confirma aí a data da fabricação. Só que qual é o exemplo que eu dou? A Montblanc, ela não custa o valor de uma Bic e ela entrega a mesma finalidade. Só que ela passa a ser um artigo de luxo. E um exemplo que eu te dou, Márcia, e essa é bem legal, é que a Montblanc estava com problemas de venda, eu acho que isso faz mais de 15 anos atrás, 15, 20 anos, e eles chegaram e disseram, poxa, a gente não está conseguindo vender. O que a gente vai fazer? Promoção. Fizeram uma promoção, a venda realmente aumentou, mas no final da conta, o que aconteceu? Eles perderam dinheiro na margem
e o resultado financeiro tinha sido exatamente o mesmo. Então eles tinham trocado 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia com uma margem de venda menor. E aí foram estudar com a equipe, ó, promoção, aí chegou um rapaz lá no fundo e disse assim, seguinte, colaborador normal, ele disse, olha, não está dando certo, a gente está tentando mudar, estamos tentando evoluir, vamos fazer o seguinte, por que a gente não vende carteira da Montblanc? Aí, carteira? Isso é bom vender carteira. As pessoas estão comprando, não é a caneta da Montblanc, elas estão comprando a marca Montblanc. Vamos vender um cinto da Montblanc? Vamos vender alguns produtos da Montblanc? Óculos Montblanc. E o que acontece? Essa pessoa que trabalhava na fábrica, ela entendeu que o que a Montblanc vendia não era o objetivo de fazer com que as pessoas assinassem seu nome. E sim, o que ela estava vendendo era luxo. Então, em cima dessa ideia, a Montblanc aumentou seu portfólio e as vendas aumentaram. Então, quando a empresa começa a entender que a venda de propósito ou de valor, ela entrega tão bem quanto, ela começa a ir para esse outro lado. Quer um outro exemplo muito mais simples que de Montblanc? Você já comprou algum bingo ou alguma... qual o nome? Rifa. Uma rifa de alguma pessoa que estava passando por um estado de necessidade? Já comprei. Todos nós já compramos. Você, por acaso, conferiu se ganhou ou perdeu? Nunca. Você Meu comprou... objetivo não era ganhar a rifa, era ajudar a pessoa. A pessoa vendeu o quê? Propósito. O propósito. Ela vendeu valor. Então, quando a pessoa entende que está vendendo mais valor do que entregando um produto, o resultado vem. Isso serve para varejo, isso serve para medicina, isso serve para o direito, isso serve para absolutamente tudo no dia a dia. Quando eu me vendi para minha esposa, eu entreguei algo que para mim era o que eu tinha de melhor naquele momento. Quando você se vendeu para o seu marido, e gente, quando eu estou dizendo, não é que ela se vendeu para o Robson não, tá? É quando ela fez a publicidade dela para o Robson. E me vendi, no final me vendi mesmo. Só que ele nunca pagou, ele me deu um golpe. Não, lá em casa também não. Não te pagou. Muito pelo contrário, né? Nada. É isso aí mesmo. Então, quando a gente se entrega, você está entregando o quê? Propósito, valor. E aí a pessoa começa a entender um pouco sobre o negócio. Então, a gente no dia a dia, a gente se vende a toda hora. Porque qual é o nosso maior valor? É o tempo. O tempo é nosso maior valor. Nosso maior ativo. Rodrigo, a dor do empresário é só o lucro? Não. Não. Porque tu abre o livro falando a dor do empresário. Qual é a dor do empresário? Muita gente pensa que a vida do empresário é fácil, né? E não é. Não é. Eu digo que tem um tripé que faz muito sentido. O empresário tem que trabalhar bem esse tripé, que é saúde, trabalho e família. Quando uma dessas pernas do tripé não funciona bem, esse empresário ele não roda da maneira correta. Quando esse tripé não roda bem, não só para o empresário, mas para o colaborador, a coisa não funciona. Você já passou por um problema de saúde, sabe como é que é isso. Quando você está com dor, você não quer saber de trabalho, não quer saber da família, não quer saber de ninguém, você quer se cuidar, se tratar. Nada é mais importante do que recuperar a saúde. Então, e eu digo que a saúde está sempre em primeiro lugar por causa disso. Porque quando você está com dor, você não serve para nada. Você precisa de outra pessoa para lhe ajudar. Eu digo que é o momento de maior egoísmo que nós temos é quando nós estamos doentes. Então, a gente tem que buscar cada vez mais saúde. Por isso, malhem. Musculação. A outra questão é família. Quando um familiar seu, um filho fica doente, você, às vezes, não vai trabalhar. Você deixa de fazer o que tem que fazer. E você não performa da maneira mais positiva. Então, trabalhe sua família. Já viu como é que funciona um homem que acabou de separar? Normalmente ele não está bem. Ele está destoando.
A mulher, quando ela se separa, também ela não está muito bem. Então, esse cuidado com a família, ele é muito importante. E o trabalho. Às vezes, quando a gente não está bem no trabalho, a gente acaba descontando aonde? Na família. Na família. Ou tem gente que entra em depressão e isso ativa um problema de saúde. Então, quando você consegue entender que a gente tem que cuidar desse tripé para rodar da melhor forma possível, e o empresário principalmente, porque ele acaba sendo responsável por várias pessoas. Ele não enxerga isso, o empresário, hoje, Rodrigo? Eu digo que pouca gente enxerga. Porque o empresário ainda se gaba. Eu sou workaholic, eu trabalho por dia 18 horas. Eu considero isso um erro gravíssimo. Você não está administrando a sua vida. Porque como a gente começou a falar, nós temos um ativo que é o mais importante de todos e que ele não é reembolsável, não dá para a gente comprar em lugar nenhum desse mundo, e principalmente esse ativo com qualidade que são com os nossos entes queridos, que é o tempo. Então, isso é uma dor do empresário? É claro que é. E eu vou mais longe, tá, Márcia? É normal que na vida a gente passe por alguns momentos e nesses momentos o que a gente faz? A gente sai do equilíbrio. Tem dia que a gente vai trabalhar mais mesmo. Tem dia que a gente vai trabalhar 10, 11, 12, 18 horas por dia. O errado, isso tá tudo certo, tá tranquilo. O problema é quando isso começa a ser todo dia. Tem que ser exceção e não regra. É exceção. Então, você tem que trabalhar esse tripé da melhor forma possível para que tem dia que você vai cuidar mais da sua família, tem dia que você vai cuidar mais da sua saúde. Mas se você trabalhar bem esse tripé, a tendência é que dê certo. Mas em alguns momentos, você vai trabalhar muito mais. O errado é quando você faz desse momento um hábito ou um vício. Então o empresário precisa ter uma cabeça melhor quanto a isso. Tem que ter uma cabeça com equilíbrio. No capítulo 9, nós temos Conheça a opinião do cliente. Nesse capítulo da opinião do cliente, a gente chega mais uma vez, corrobora ou refuta aquela máxima que a gente ouve no mercado: o cliente sempre tem razão? Eu acho que o cliente tem razão na maioria das vezes. Nem sempre tem. Mas é bom que a gente ouça e descubra o que ele está falando. E engraçado, eu descobri que essa é a primeira obra brasileira que fala de NPS, tá? Que é o Net Promoter Score. Aonde é que eu quero chegar? Porque o NPS, ele visualiza exatamente como é uma medição que a gente faz, tá? Uma pesquisa que você faz, normalmente com pouquíssimas perguntas, e aí você avalia se o seu atendimento é bom, regular, não, é ruim, regular, bom ou excelente, né? Então, você sabe onde colocar esse atendimento. E o grande problema é quando você não avalia isso. Então, vou dar um exemplo clássico. Uma pessoa pode chegar na sua loja, vamos dizer que você é dona de uma loja. Sua loja fecha às 6 da tarde. A pessoa chega às 6h50. A loja já está fechada, mas ainda tem gente dentro arrumando para ir embora, fechando. Então, a loja fechou há 50 minutos. Se a pessoa visualizar que tem alguém lá, e isso acontece, tá? Já aconteceu com a gente, inclusive, ela pode dizer: não, mas essa pessoa tem obrigação de me atender. Não diria obrigação, mas, poxa, não custa nada. Aí o que acontece? Eu já fiz isso, Rodrigo. Eu não tenho nenhuma, nem dúvida. Tanto dentro quanto fora. Você pode atender? Pode. Mas a gente está num país que a gente tem algumas obrigações trabalhistas que eu não posso passar por cima disso. Claro. Então, se o meu colaborador já saiu, já finalizou, já fechou o caixa, fechou tudo, e se ele disser não, ele não está errado. Ele não está errado. Agora, errada tô eu que estou insistindo em entrar. Fora do expediente, sim. Rodrigo, o outro Rodrigo que está aqui. Imagina numa questão. Você está numa loja, numa área vermelha, vamos dizer. Você tem uma loja, como eu digo, uma área vermelha é uma área mais perigosa. É uma área perigosa. Uma área determinada perigosa. como área vermelha pelo nosso sistema de segurança pública, pela Secretaria de Segurança, como uma área que tem um alto índice de tráfico de drogas, por exemplo. Ou de assalto. Ou de assalto. De crimes sendo cometidos na rua. E aí chega uma pessoa, a sua loja abre às 9 da manhã, aparece uma pessoa de capacete às 8h30 na frente da sua loja querendo entrar. E não abaixou o capacete.
Você vai abrir a porta? Só para situar o pessoal, porque o podcast, a entrevista pelo YouTube, ele circula o Brasil e é assistido, inclusive, por pessoas fora do país, né? Isso serve para qualquer lugar. Para qualquer lugar. O capacete, para uma pessoa que está querendo adentrar um estabelecimento, é muito comum para esconder o rosto. Sim. Então, ela quer entrar e há suspeitas fortíssimas de ser um assalto. Sim. Você acha que a pessoa tem a obrigação de abrir a porta? Eu não abriria. E não abre. Eu ainda ia esconder e dizer, não, a gente nem vai abrir hoje, moço. Vai embora daqui. O que faz com que essa pessoa que teve a porta fechada na cara, não abra uma reclamação no seu Reclame Aqui, né? Porque pode acontecer um saque, dizendo que ela não foi atendida porque ela era negra. Eu não vi o rosto dela, estava de capacete. Exato. Mas ela pode fazer a reclamação. E aí o que acontece? Você tem que analisar as provas para verificar as circunstâncias. Ocorreu, se ela tem razão ou não. Mas o que eu estou dizendo? Eu estou dando alguns exemplos porque nem sempre o cliente tem razão. Mas na maioria das vezes ele tem. Então é bom que a gente ouça e é importante que em cima do que o cliente está entregando ou do que ele deseja, que a gente faça a vontade dele. Aí tu está dizendo, mas como assim? Se eu verificar que numa rua específica de classe alta, as pessoas gostem de comer mais escargot. Eu posso fazer uma pesquisa. Vamos dizer que eu sou um dono de um restaurante. Faz sentido que eu tenha escargot no meu prato? Claro. Pode ser que sim. Então, vamos dizer que no Rio de Janeiro é chamado de joelho, em São Paulo de enroladinho, aqui em Manaus o bom e velho enroladinho de presunto e queijo que tem nas padarias. Mas vamos dizer que ele tem uma saída muito grande na classe C e na classe A nem tanto. Talvez não faça sentido que eu tenha esse produto numa padaria de classe A. O que eu vou fazer? Faço uma pesquisa para verificar o que essas pessoas querem comer. Então, através de uma pesquisa, eu consigo até mesmo desenhar produtos para serem entregues para os meus clientes finais. Então, é aí que entra a opinião do cliente. Sim. Eu quero saber o que ele achou do meu produto e se ele está querendo alguma outra coisa além daquela que eu estou vendendo. E também, é uma personalização, digamos assim. Você pode fazer uma personalização em cima disso. Eu estou trazendo ganhos que você tem ao obter o NPS, ao obter a pesquisa do cliente. E também eu posso verificar se o meu atendimento está bom ou ruim. Que é importante eu saber. Será que a pessoa está seguindo o formato de atendimento? Será que essa pessoa está conversando como a gente combinou? Será que ela está seguindo tudo direitinho? Então, através do NPS, eu consigo, inclusive, desenhar um novo negócio para a minha empresa. Eu posso estar posicionado no lugar errado. Pode ser que naquela região a pessoa não entenda a minha precificação. E aí tu vai dizer, como assim, Rodrigo? Vamos lá. Você trabalha com educação financeira e gosta muito disso. Adoro. Então, quando eu estou falando de classe A, às vezes não, por muitas, quase que sempre, nos cartazes de lojas, você tem o desconto via percentual. Então, desconto de 30% numa bolsa, ou numa água, ou num livro. Tá? Talvez para a classe C, D ou D e E, o percentual não faça tão sentido, mas o de por sim. Aí o que é o de por? De 100 por 70. É o mesmo desconto, de 30%. É o mesmo desconto. Só que a comunicação é diferente. Claro. Então eu posso organizar a comunicação do mesmo desconto para pessoas diferentes. Então, quando eu olho esse detalhezinho, que é super pequeno, ele faz muito sentido para desenho de negócio. Gostei muito disso, gente. Gostei muito disso. Tá aqui? Tá aí. Tá aqui nesse livro? Tá aqui. Tá. Trabalhe com indicadores. É difícil para o empresário fazer análise de números, de gráficos, de métricas? Como e quais são esses principais indicadores? Tem indicador para tudo, né? Para tudo. O empresário, eu digo que ele tem... Existem várias situações, tá? Existem vários indicadores. Vou dar um exemplo. Por incrível que pareça, para que eu esteja aqui, gente, nós desmarcamos 3 vezes, né?
Essa é a quarta. E da última vez eu mesma liguei e falei, pelo amor de Deus, me perdoa. E aí, foi aí que ele desmarcou, porque ele tinha apanhado. Eu treinei jiu-jitsu e machuquei o olho. A primeira deu um problema no ar-condicionado, a segunda, acredito que deu um problema comigo. Com a Márcia. E aí, aonde é que eu quero chegar? Eu posso criar um indicador em cima daí? Sim. Nós tivemos uma taxa de conversão de 25%. Ou seja, nós tentamos 4 vezes para conseguir uma. Então, de 100% de tentativas para eu vir no programa, eu tive uma conversão de 25%. O que importa é que foi 25% com qualidade. Com qualidade, estamos aqui. Então, aonde é que eu quero levar? Quantos clientes entram numa loja e quantos clientes compram? É a mesma taxa de conversão. Se entrarem 100 e comprarem 15, eu estou falando de 15% de taxa de conversão. Tem 85 que eu posso melhorar. Mas esses 15 que entraram, eu tenho que atender da melhor forma. Então, esse é um indicador super simples. Quando eu falo, vou para o financeiro, tá? E aí, olhando bem para o lado financeiro, o dono da empresa ele tem que ter um balanço, ou pelo menos o fluxo de caixa da empresa na mão. E por que eu digo fluxo de caixa? Fluxo de caixa, gente, para vocês que estão aí, é algo que 90% dos empresários não fazem. Mas eles têm que ter a visão de liquidez da empresa. Que essa empresa tem dinheiro ou não. Às vezes, Márcia, eu digo muito, tem empresa que é empresa bronze. Você conhece a empresa bronze? É aquela que vende 10 e gasta 11. E aí, Jesus! E às vezes a empresa até vendeu muito, só que ela não analisou o parcelamento dela. Então, vamos dizer que a empresa compra em parcela única e vende em 5 vezes. Olha a necessidade de caixa que ela tem que ter. Ela tem que segurar por 4 meses para que a empresa não quebre. E ainda tem um outro agravante, que inclusive é minha estratégia de educação financeira. Se você vai a uma loja, pede desconto e essa loja não te dá desconto, mas parcela a sua compra, com o índice de inflação que nós temos mês a mês, você, em vez de pagar à vista R$10 e puder parcelar em 3 vezes, você com certeza vai pagar menos de R$10 por aquele produto, porque o seu dinheiro corroeu por causa da inflação. Sim. Então, ainda tem um outro agravante. Você vai comprar por um preço, vai vender à vista por outro, vai parcelar pelo mesmo valor e vai ganhar menos no final das contas. É isso. Então, só que muito empresário não sabe desse detalhe. Não faz essa conta. Então, por que muitas empresas quebram? Porque elas não têm o controle do caixa, elas não têm o controle financeiro, e os indicadores financeiros são extremamente importantes. A Esplanada foi um exemplo que fechou as portas Sim. por causa disso. Quem não se lembra da propaganda Passa Esplanada? Inclusive, eu fui uma das garotas propagandas da Esplanada, eu gravei essa propaganda várias vezes. Passa abril, passa maio, passa junho, você só começa a pagar em julho, agosto e setembro. Ou seja, numa época em que não existia cartão de crédito, na maioria das vezes as pessoas compravam com cheque pré-datado, ou seja, eram pessoas extremamente insolventes, elas não iam ter o dinheiro para pagar, e a Esplanada, que era uma das maiores lojas de tecido, depois virou uma loja de eletrônicos, de eletrodomésticos e tudo mais, e fechou as portas. É isso, por quê? Porque ela olhou para onde? Para venda só. Então, quando você não tem o controle do seu fluxo de caixa, a tendência é que a empresa quebre. E quebra mesmo. Pode ser grande, pequena, média. Não controlou o fluxo de caixa, ela quebra. Então, esse é um indicador financeiro. Quando eu falei de taxa de conversão, isso é muito simples, porque você tem que saber quantas pessoas entram na sua operação, quantas compram, como é que foi a qualidade de atendimento. Qual foi o ticket médio, o boleto médio. Boleto médio. A pessoa entra na minha loja, gasta em média quanto? R$100, R$200, R$300. Aí, tá, mas por que isso é tão importante? Porque eu vou saber quantos produtos ela levou na sacola. 1, 2, 3, 4. E você precisa saber quanto você pagou de propaganda para fazer aquela pessoa entrar na sua loja. Porque, se eu não me engano, eu não me lembro agora qual foi o livro de marketing, eu acho que foi Free ou A Cauda Longa. Eu não me lembro exatamente qual foi o livro que eu li, mas eu acho que foi do Kotler, que ele dizia assim, uma empresa, ela gasta, por cada pessoa que entra na sua loja, no seu estabelecimento, ela deve gastar ali, vou dar aqui um número, em torno de R$1.000. E para vender, ela gastaria em torno de R$100. Ou seja, ela pagou mais caro para fazer a pessoa chegar até a sua loja
do que efetivamente para fazer uma venda. E é muito interessante porque o Rodrigo trabalha com duas marcas, eu vou dizer que as 3 marcas, né? Que são as 3 marcas nacionais, que é a Eudora, o Boticário. Não, todas elas são nacionais hoje. Pois é, são marcas nacionais, Eudora, Boticário e Clínice Berenice, Sim. as 3 são franquias. Sim. Então, as 3, antes de fazerem parte do portfólio do Rodrigo empresário, já existiam. Sim. Né? Então, quando e você... muito consolidadas, né? quando você passa em frente a uma loja do Boticário, você já sabe as fragrâncias que tem ali, porque sempre tiveram lojas físicas, eu sempre pude entrar e experimentar o cheiro e tudo mais. E na maioria das vezes, uma pessoa que entra no Boticário, ela está procurando um presente, está querendo comprar um perfume. Eu sou apaixonada pelos perfumes do Boticário. Inclusive, o perfume que eu mais gosto nesta vida, em uma prateleira, que está lá o La Vie Belle, tem Miracle da Lancôme, mas o perfume que eu mais gosto é Love Lily, do Boticário. E eu não estou mentindo, gente, estou falando sério com vocês. Love Lily, porque tem a linha Lily. E tem o Love Lily. E tem o Love Lily, que é um rosa. E aí, se faltar na loja, eu apanho. Deus, de mim, principalmente. De muita gente. De muito, porque é uma das fragrâncias mais maravilhosas. Não pode faltar Malbec, não pode faltar Lily. Malbec, meu Deus, não pode faltar. E Love Lily, e Lily, a linha toda é maravilhosa, que eu tenho Lily ali na minha gaveta. Lu, eu vou te pedir, por gentileza, vai lá na minha gaveta, traz aquele vidrinho redondo. Traz os 2. Tem 2 vidros de perfume lá na minha gaveta. Pode trazer os 2. Eu vou falar pro Rodrigo. Rodrigo, da próxima vez a gente tem que trazer um produto de cada marca, tá? Eu não tô dando aqui dica. Pra Márcia. Eu quero traz a minha... Corta pro Rodrigo, por favor, aqui, Alessandro, que a Lu vai passar aqui. Tu pode trazer a minha Necessaire, transparente também, que tem um outro perfume lá dentro que eu também gosto muito, que é tudo do Boticário. Por que eu tô dizendo isso? O Boticário, ele já fazia toda uma campanha de reconhecimento de marca. Sim. Então, quando alguém passa na frente da loja do Boticário, que é do Rodrigo, e entra... Onde é que está a grande relevância do treinamento de pessoal do Rodrigo? É fazer com que as meninas que estão lá no Boticário, as colaboradoras, que elas não te deixem sair sem o produto, porque tu já entrou conhecendo o produto, tu já sabe a fragrância, tu já sabe tudo. E na maioria das vezes, é o atendimento que vai dar aquela cereja do bolo. É o atendimento que faz o grande diferencial. Mas aonde é que eu chego? Quando eu falo do atendimento, quando você tem o formato de atendimento desenhado e quando você sabe, olha aí o que chegou atrás. Ali... Aqui nós temos Glamour, que foi um dos que eu mais gostei, todos acabando. E tá usado, ó. Já tá no finalzinho. Rodrigo é o marketing. Vai, pode passar, Lu, passa aí. Passou. Acabando, hein? Tá acabando. Peraí. Nós temos o que aqui na minha mão? O que é que nós temos aqui na minha mão? Elysée. É o Elysée? É. Nós temos o Elysée na minha mão? Não acabou não ainda, tá? Deixa aqui. Olha, isso aqui, tá... Deixa eu ver, tem mais alguma coisa do Boticário aqui? Não, agora não tem mais nada do Boticário. Uma coisa que eu digo, Márcia, aí tem gente que fala, Rodrigo, e quando as pessoas compram outra marca de beleza que não é o Boticário, o que tu achas? O que tu achas? Primeiro, é melhor do que ela não usar, antes de qualquer coisa. Porque é mais fácil... Desculpa, o microfone. É só colocar aqui. É mais fácil de converter, inclusive. Porque a pessoa já tem um hábito de usar um cosmético. Já faz parte da rotina da pessoa, né? Já. Então já tô um passo dentro. Aí a questão é, eu vou ter que mostrar o cheiro agora, ficou bom, hein? O Elysée, meu querido, é o Elysée. Tu gosta de todos os perfumes do Boticário? Sim. Tu é um cliente do Boticário? Eu digo que eu sou o principal cliente daqui. Pelo menos de Manaus, acho que ninguém compra tanto Boticário quanto eu. Pô, olha, eu vou te falar, viu, gente? Boticário, pra mim, sempre foi o Acordes, que é aquele Acordes azul. Sim. Nossa Senhora. O Glamour foi um dos primeiros perfumes do Boticário que eu me apaixonei. Esse aqui, ele não tinha esse vidro. O tradicional, esse aqui é o tradicional, é o que eu mais gosto do Glamour, tá? O tradicional era um outro vidro, já mudou o vidro. E nós temos muitas histórias do Boticário que trazem aqui, porque o Boticário... Tem um perfume que eu digo que é de mãe para filha, que é o Ma Chérie. É um perfume que muitas mulheres usaram na adolescência, principalmente as... Usou, Lu? A Lu tá ali balançando, eu usei. Usou, né? Ma Chérie eu usei. Então, e o que acontece é quando elas viram mães, elas entregam para a filha. Então nós temos hoje em loja, é incrível
visualizar isso. Entra a mãe, a filha, e aí a mãe entrega o perfume, o Machery para a filha. Isso é história, né? Então, e se eu for falar de história de cliente, isso é história de propósito, né? E aquela história da mãe, olha essa, gente, a gente já está encerrando, tá, meu povo? Porque o pessoal ali já está me mostrando um monte de placa de tempo ali, meu Deus do céu. A gente não falou nem 10% do planejado. Não falou nada, gente. Ainda bem que o Rodrigo gravou um monte de conversa da gente lá na nossa sala, né, Rodrigo? Depois tu vai soltando isso aí, me marca, por favor, tá? Tem uma história do Boticário que quase me fez ir às lágrimas. Só uma? Mãe. Eu choro agora com as propagandas do Boticário de Dia das Mães e Natal. Não, pelo amor de Deus. Antigamente era da Coca-Cola. Sim, a Boticário agora se supera ferozmente. O Boticário olha para trás e não vê ninguém. Ainda estão comendo poeira lá atrás. E era assim, a mãe perdeu o filho e o Boticário tinha um perfume que era o Lavanda Pop. Era o Lavanda Pop? Qual foi o perfume? Era o Anne. O Anne. O Anne, que inclusive era o perfume predileto da Aline, na época da faculdade, na época da escola. A tia dela é minha melhor amiga, tá na Argentina hoje, ela só ia de Anne para a UNED. E a mãe escreveu uma carta dizendo... O filho escreveu a carta. O que acontece? A mãe tinha falecido e o perfume, que não foi o Anne não, foi o Anete. Né? O Anete, eu acho que era. Foi o Anete. Foi o contrário, Rodrigo. A mãe faleceu... Não, a história é essa. A mãe faleceu. E o perfume Anete, ele saiu de linha por um período. Sim. E, se eu não me engano, foi o Anete. E aí, o que acontece? O perfume estava acabando e o filho escreveu uma carta para o Boticário porque ele estava perdendo o perfume, acabou o perfume. Nossa. E aí ele pediu pro Boticário mandar um perfume para ele lembrar do cheiro da mãe. E era um perfume que tinha sido descontinuado. Tinha saído de linha. E aí o Dr. Miguel, que é um cara fantástico, é uma pessoa extremamente humilde, super humilde. Quem é o Dr. Miguel? O Dr. Miguel é o fundador do Boticário. Só isso, tá? O Dr. Miguel. Ele pediu para fazer alguns vidros do Boticário e escreveu uma carta à mão. Foi isso. E disse, olha, inclusive o nome de uma das minhas filhas é Anete, que era o nome do perfume. Foi exatamente isso, escreveu uma carta. E pediu para entregar o perfume para pro filho, para que ele lembrasse do cheiro da mãe. Deus me livre. Então, são histórias que só o Boticário conta. Que a gente vive no dia a dia. Em lojas, por exemplo, quantas vezes já não entraram noivas prontas, porque o maquiador furou ou que a maquiagem ficou ruim, para que elas se arrumassem para ir para o casamento. Então, isso é bem legal de ver. Quantas pessoas a gente já foi... normalmente, a gente tem algumas ações que a gente acaba nem comunicando, mas pessoas que estão num estágio de alguma doença, e a gente vai fazer uma maquiagem para ativar o dia, para melhorar o dia daquela pessoa. A gente já fez muita ativação nesse formato. E não tem coisa que traga memórias com emoção do que cheiro. Cheiro, comida. Cheiro de comida. O cheiro do bolo que a avó fazia e tudo. Isso. É o cheiro traz cada lembrança. Eu digo sempre, música... vamos primeiro, cheiro, comida e música. Esses 3 detalhes aqui, e quando você consegue, através desses 3, ativar todo o sensor, todos os sensoriais ali. A tendência é que você entregue muito mais do que só uma venda. E aí volta para aquele capítulo que a gente tinha conversado ainda agora, você acaba entregando um propósito, você acaba entregando um diferencial, você acaba entregando uma história. Porque a vida é feita de histórias. E a gente tem muita história para contar. E eu digo isso para todos os empresários, tá? O Boticário tem muita história bonita. Provavelmente o empresário que está nos ouvindo, ele tem muitas histórias bonitas para contar. Que ele comece a contar as histórias. E fazer dessas histórias a identidade da sua empresa. Porque eu, que sou aí a geração X,
Eu sou milênio. Não, eu sou X. Eu sou de 79. Eu ainda sou a última do último ano da geração X. Eu sou X, tá? Eu sou 78. E aí... Por isso que eu tenho 25 anos. E eu também. Eu tenho 23. Cala a boca. E eu sou o tipo da pessoa que hoje tem o comportamento de... Eu tenho esse comportamento. Se aquela empresa não respeitar a pessoa ou um animal, eu não entro mais naquela empresa. Então, tem uma empresa aí de supermercado, que eu não vou falar o nome para depois não derrubarem meu vídeo do YouTube, que a gente viu que envenenou cachorro, uma pessoa morreu porque o segurança bateu e matou por causa de uma confusão que teve no caixa. Teve um outro episódio que eu pesquisei depois, que morreu uma daquelas pessoas que estava fazendo degustação no supermercado e eles cobriram com os guarda-sóis, deixaram o supermercado funcionando, em vez de terem mandado sair e respeitar aquele corpo que estava ali, a pessoa teve um ataque cardíaco. Então, esse supermercado, que é um supermercado francês, não vou dizer mais nada do que isso, eu nunca mais entro. E nunca mais entrei. Há anos. Pode ter a promoção que for, aquele supermercado ele não corrobora com o momento que o país hoje vive, né? O que nós, como consumidores, queremos de um empreendimento. E por isso, Márcia, é tão importante hoje os donos de empresa darem a cara e mostrar que o exemplo arrasta. Né? As pessoas compram de pessoas. Exatamente. As pessoas compram Quem de pessoas. paga a conta são pessoas, você vende para pessoas e elas tentam impressionar pessoas e elas entregam os seus presentes para pessoas. Então, se você não gostar de pessoa, essa é uma frase, se eu não me engano, do Simon Sinek. Se você não gostar de pessoas, você não está no game. Ele fala isso, Simon Sinek, eu entendo o seu porquê. Ele diz, se você escolher não entender o que a pessoa quer, do que a pessoa vive, para que ela trabalha e tudo é pessoa. Se você trabalhar com carro, você está trabalhando com pessoas, são pessoas que vão dirigir o seu carro. Se você está vendendo óculos, são pessoas que vão usar os seus óculos. Se você está trabalhando com livro, são pessoas que vão ler o livro. Por que mais você trabalha na vida se não for pelas pessoas e para as pessoas? Vou te dar um exemplo. E por que é tão importante pessoa? E aqui no livro tem um detalhe que é bem legal, tá? Cada vez mais as pessoas estão lendo menos. Então, muita gente acaba ouvindo o livro. Sim. Um dos pitches de venda do próprio livro, acho que esse é um grande segredo. Na capa do livro ele tem um QR Code aqui. Uhum. Esse QR Code ele conta a historinha do livro. Ele não, óbvio, não é todo o livro que está aqui, mas ele tem uma entrega específica dentro do QR Code da capa. E isso facilita muito a vida da pessoa que está vendendo. Então, é um vídeo do YouTube. É um vídeo do YouTube que eu entro falando. E como eu gosto de falar muito de multicanalidade, que a gente tem que aparecer em vários canais, sim. Hoje o jovem ele está vendo e está participando de uma experiência nova. Então, existem no caminho do livro vários QR Codes escondidos. E as pessoas me marcam, é engraçado isso, tá, Márcia? Dizem, poxa, eu nunca vi isso no livro. Eu digo, não, em alguns realmente tem, outros não. Mas é bom criar experiências dentro mesmo de um livro. Agora, se eu faço isso no livro, o que eu posso fazer numa loja? Né? Então, eu acabo criando novas experiências para o cliente aí. Porque aí o meu cliente é quem? É o leitor. E para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, quem não se lembra daquele outdoor com QR Code, que todo mundo disse, não, fulano, não acredito que você fez isso. Foi quem inaugurou essa história do QR Code. E quando a gente clicava no QR Code, era uma empresa de internet. Hoje em dia, o que a gente mais vê por aí, mas já está todo mundo copiando. É copião. O que inaugurou essa estratégia. E aí se pergunta, outdoor é uma mídia vencida, ultrapassada? Depende como é que você está sendo, como é que você está usando. Eu digo logo, Márcia, eu falo isso no livro também. O mundo ele não é digital e ele não é físico, ele é figital. É misturado. Ele é misturado. Então, se você está 100% na internet, você está perdendo dinheiro no físico. Se você estiver 100% no físico, você está perdendo dinheiro no digital. Então, quando você consegue entender isso, você vai para um outro patamar, como diz o filósofo Bruno Henrique. Então, que é o atacante do Flamengo. E aí, onde é que eu quero chegar? O filósofo Bruno Henrique. E eu puxei da minha cabeça, falei, meu Deus, quem é esse Bruno Henrique? O atacante do Flamengo.
E por que eu estou dizendo isso, Márcia? Vamos lá, vou te dar um exemplo clássico. Hoje a maior rua que tem é essa que nós estamos, que é digital, é a internet. Cara, eu te juro que eu pensei que tu ia falar Eduardo Ribeiro. Não, a maior rua que tem é essa, é a internet. Né? Então, as pessoas entram e falam bem assim, poxa, eu estou numa live, tem só 30 pessoas. Tá bom, então, quando foi a última vez que tu conversou com 30 pessoas dentro da tua loja? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então, não é bem assim. Então, a gente tem uma rua muito grande que é o digital. Mas essa não é a única rua. Você pode fazer ativação em outdoor. Quantos ônibus você já viu passando com publicidade? É doido. Em quantos... A parada de ônibus. É isso que eu vou chegar. Se você passar hoje na frente do Shopping Plaza, aqui em Manaus, você vai ver uma ativação do Boticário lá, trabalhando com o Dia das Mães na parada de ônibus. Então, é um lugar que tem uma ativação. Se você for pegar um avião, você vai ver alguma ativação ou da própria companhia, ou mesmo de outras empresas dentro do avião. Hoje, quando você vai no supermercado, você vê várias placas de publicidade no supermercado. Quando você entra no shopping, tem alguns mega banners que ficam lá no shopping. Aquilo ali é tudo publicidade. Na cancela. Na cancela do shopping. Quando você entra num consultório médico, você vê a ativação de produtos no consultório médico. E pronto, então, gente. O que eu estou querendo dizer? É que existem lugares e lugares. Você não pode abrir mão de uma mídia ou de um lugar porque você acha que não tem gente que compre ali. Sim, vai ter gente que compre. Agora você tem que entender qual horário que essa pessoa compra. Se eu quero atingir uma senhora de 70 anos aposentada, de manhã pode ser um bom lugar para atender. E essa senhora ela pode ver a TV aberta. A TV aberta ainda vende muito. Então pode ser que seja a hora de eu ativá-la. São os baby boomers, né? Se eu quiser ativar um pai que deixa os filhos na escola, eu posso olhar ou na rádio, se ele ouvir rádio, ou eu posso entrar numa mídia digital, que vai fazer uma entrega para ele. Ou mesmo os outdoors, ou mesmo o out of home, que é os painéis de LED que ficam rodando pela cidade. Eu quero atingir classe A. Tá bom, então vou rodar com painéis de LED lá na Ponta Negra, ou no Alphaville, ou em lugares que eu atenda, ou no restaurante. Então, se eu entender a jornada do meu cliente, eu sei exatamente hoje aonde eu coloco a mídia. E essa mídia, ela não precisa ser nem só online, como ela não precisa ser 100% física. Ela é um pouquinho dos dois. O nome da escritora, de acordo com a ajuda aqui do meu querido Clóvis, de Revolta de Atlas, é Ayn Rand. A caneta Bic tem 80 anos, foi criada em 1945. Quase centenária. Quase centenária, tem muito... Vixe Maria, tem muita coisa que foi assinada com caneta Bic. Eu já assinei um monte de documento. Nossa Senhora, eu adoro. De Bic e de Montblanc também. Montblanc também, gente, adoro, adoro. E... o livro do Rodrigo Vogan de Lemos é vendido na Amazon com o meu link aqui embaixo. E também nos aeroportos, em Manaus, na Concorde. Concorde tá, se não me engano, tinham só 2 livros na Concorde, já estava acabando. Na Concorde ali do Manauara. Manauara, também na livraria Leitura, lá no Amazonas Shopping. Todos os aeroportos... São as duas únicas, meu Deus, livrarias que tem. Porque tem até a Valer está no centro, fiz inclusive o lançamento em Manaus lá. Na Valer. Mas lá acabou, está esperando reposição. E nos aeroportos do Brasil, Congonhas, Guarulhos... tem aqui no Eduardo Gomes? Não, aqui no Eduardo Gomes não tem, por incrível que pareça. Mas é bom o pessoal do aeroporto ver isso aqui. Mas os demais aeroportos do Brasil é muito fácil de encontrar. Livraria Leitura do Brasil inteiro, ele está rodando. E também digital no Kindle. E no digital no Kindle ele está rodando também super deve bem. estar no iOS. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Obrigado. Resistido fielmente. Saiu esse filho. As nossas intempéries do tempo, de local, de tudo. Muito obrigada, viu? Foi um prazer inenarrável, como dizia nosso querido professor Lélio Lauria. É isso aí. Foi nosso professor de direito penitenciário, Michel Foucault. Só me lembro de Michel Foucault, lembro de Lélio Lauria. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado, Márcia.
Até a próxima. Até a próxima. Da próxima vez você me pergunta de novo. Eu te pergunto tudo. Rodrigo Voga, a gente encontra onde? Hoje eu tô no Instagram, tô no LinkedIn. LinkedIn eu não mexo muito, vou inclusive dar uma acelerada nele. Mas mais no Instagram você consegue me visualizar. E no YouTube? E no YouTube Rodrigo também. Voga. Tá? Por favor, fiquem ligados aqui na nossa descrição. A Luciana e o Clóvis vão entrar em contato, viu? Rodrigo do Marketing, para que a gente possa colocar todas as informações na nossa descrição, tá bom? Um beijo para a família toda, viu? Você também. Beijo para todo mundo. Bom te ver. Igualmente. Quem tiver perguntas para fazer, por favor, faça aqui nos nossos comentários, porque a gente vai atrás do Rodrigo, ele mesmo vai olhar e vai responder por livre e espontânea vontade ou pressão. Depende de que momento que a gente esteja na vida, tá bom? É uma leitura que vale a pena. Essa leitura aqui já vai fazer parte da minha viagem, porque vou me ausentar da cidade uma semaninha em maio, e não tem coisa mais gostosa do que viajar lendo um bom livro. Ou, se eu me invocar, eu leio antes. Quem determina sou eu mesmo, o olho é meu, o livro é meu, eu faço o que eu quiser dele, né? É isso. Obrigada, Rodrigo. Um grande beijo para todos vocês que acompanharam mais essa entrevista. Não se esqueça, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima. Vou acabar agora esse perfume.